Bahrein é um pequeno país insular do Golfo Pérsico, com fronteiras marítimas com o Irã a nordeste, com o Catar a leste e com a Arábia Saudita a sudoeste. Sua capital é Manamana, uma cidade populosa e o principal centro do país. Os desertos com sua externalidade cobrem mais de 30 ilhas componentes desse país árabe, e é com 780 quilômetros a terceira menor nação da Ásia, após Maldivas e Singapura. Bahrein é local da antiga civilização de Dilmun, ilha famosa desde a antiguidade por sua pesca de pérolas, que foi considerada as melhores do mundo do século XIX. O Bahrein é uma das primeiras áreas a se converter ao Islã durante a vida de Maomé em 628. Após um período de domínio árabe, Bahrein foi governado pelo Império Português de 1521 a 1102. Após conquista pelo Shah Abbas I do Império Safavídea, em 1883, o clã Bani Utbah capturou Bahrein de Anarsen Madi Kur e desde então tem sido governado pela família real de Al-Khalifa com Ahmed Al-Athani como primeiro emir de Bahrein. Após sucessivos tratados com os britânicos, Bahrein se tornou protetorado do Reino Unido em 1861. Em 1971, declarou independência e se tornou formalmente um emirado, porém, em 2002, vai ser declarado uma monarquia constitucional islâmica. Em 2011, uma série de atletas do Bahrein inspirados na Primavera Árabe, esmagados com a ajuda militar da Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Zâmbia, oficialmente conhecido como República da Zâmbia, é um país sem costa marítima na África Austral. É limitada pelo norte pela República Democrática do Congo, pela Tanzânia e ao leste pelo Malawi, ao sul por Moçambique, pelo Zimbábue e pela Namíbia e oeste por Angola. Sua capital é Lusaka, localizada no sudeste do país. Em 24 de outubro de 64, Zâmbia se tornou independente do Reino Unido. O primeiro-ministro Kenneth Kaunda se tornou o primeiro presidente. O Partido de Kaunda, Partido Unido para a Independência Nacional, UNIP, manteve o poder de 64 a 91. Entre 72 a 91, o país era um estado de partido único, com a UNIP sendo reconhecido como o único partido legal. Kenneth Kaunda foi sucedido por Frederick Chiluba, Movimento para a Democracia Multipartidária, iniciando um período de crescimento econômico-social e descentralização do governo. Levin Maiwasa, sucessor de Chiluba, presidiu Zâmbia de 2002 até sua morte em agosto de 2008. E é acreditado por suas campanhas para reduzir a corrupção e aumento de vida. Após a morte de Mnangagwa, Ruipian Banda presidiu o país interno antes de ser eleito presidente em 2008. Ruipi Banda deixou o cargo depois da sua derrota das eleições de 2011 pelo líder da Frente Patriótica, Michel Santa, que morreu em 28 de outubro de 14. O segundo presidente da Zâmbia faleceu no seu cargo. O Scott serviu brevemente como presidente interino até que as novas eleições fossem realizadas de 21 de dezembro de 2015, onde Edgar Lungu foi eleito como sexto presidente do país desde sua independência. Vanuatu é um estado soberano insular da Melanésia, que ocupa arquipélagos das Novas Hébridas, tem fronteiras marítimas com as ilhas de Salomão, a norte, com o território francês da Nova Caledônia, ao sul, Fiji, ao leste, a capital de Porto Vila. A sua política e o parlamento de Vanuatu é unicameral e tem 52 membros que são eleitos a cada 4 anos por voto popular. O líder do principal partido do parlamento é usualmente o primeiro-ministro e encabeça o governo. O chefe de estado, presidente, é eleito a cada 5 anos pelo parlamento. Os presidentes de 6 governos estaduais formam uma coligação. No entanto, algumas vezes surgiram problemas, devido à competição de interesses entre Reino Unido e França, juntos aos interesses de Vanuatu. Togo, oficialmente República Togolesa, é um país africano limitado ao norte de Burkina Faso, ao leste pelo Benin, ao sul pelo Oceano Atlântico, ao oeste por Gana. Localizado ao oeste da África, Togo é constituído por um estreito territorial que reúne povos de diferentes origens. Grupo étnico Ewe, mais numeroso, 45,4% da população, concentra-se no sul, perto do litoral. A região mais desenvolvida, a maioria dos habitantes vive da agricultura, cujos principais produtos são algodão e cana-de-açúcar. O país é importante no centro de comércio regional graças ao porto de sua capital, Lomé, assim como muitos de seus vizinhos. E é um dos países mais pobres do mundo, cerca de 38,7% da população vive abaixo da linha da pobreza internacional, vendo com $1,25 por dia. Outros 69,3% da população vivem com menos de $2 por dia. Togo é habitado por 7,9 milhões de habitantes, de acordo com os dados de 2017 da CIA. Brunei, oficialmente Estado de Brunei,
Darussalam é um estado soberano localizado na costa de norte da ilha de Bornéu, do Sudeste Asiático. A estrutura litoral com o Mar da China Meridional é completamente cercado de estado de Sarawak, na Melanésia, ou quer dizer, Malásia, é dividido em duas partes, pelo estado de Sarawak, em Libang, é o único estado soberano situado completamente na ilha de Bornéu, com o restante formado pelas partes da Malásia e Indonésia. A população de Brunei era estimada em 423.196 em 2016. Palau é um pequeno país isolado da Micronésia no Oceano Pacífico, entre os mares das Filipinas, a oeste, da Indonésia, Papua Nova Guiné e sul dos Estados Federados da Micronésia a leste e nordeste. Vestido por 8 ilhas principais e diversos pequenos ilhéus e atóis. O país foi estabelecido originalmente há cerca de 3.000 anos atrás por imigrantes das Filipinas, tendo sofrido população de negritos até cerca de 900 anos atrás. As ilhas foram visitadas pelos europeus no século XVIII, tornaram o Império Espanhol na Ásia e na Oceania. Em 1885, após a derrota da Espanha na Guerra Hispano-Americana, em 1889, as ilhas foram vendidas à Alemanha Imperial. Em 1899, nós temos o Tratado Germano-Espanhol, onde foram administrados como parte da Nova Guiné Alemã. A Marinha Imperial Japonesa conquistou Palau durante a Primeira Guerra Mundial. As ilhas foram feitas mais tarde como parte do mandato do Pacífico Sul pela Liga das Nações. Durante a Segunda Guerra Mundial, escaramuças, incluindo na Batalha de Pilheiro, foram travadas entre as tropas norte-americanas e japonesas como parte da Liga das Marianas de Palau. Após a guerra, junto com os outras ilhas do Pacífico, Palau foi posto sob a alçada do governo dos Estados Unidos, atravessando o protetorado das ilhas do Pacífico em 1947. O país lutou contra a formação de um Estado único, os Estados Federados da Micronésia, em 1979. Ganhou soberania plena em 94, sob o Tratado Livre de Associação com os Estados Unidos. A cultura é uma mistura de elementos japoneses, da Micronésia e da Melanésia. A maioria dos habitantes são micronésios, melanésios e austronésios, com grupos significativos de descendentes de colonos japoneses e filipinos. Palauano e o inglês são as línguas oficiais do país, com o japonês, sonserolense, tobiano, conhecidos como línguas regionais. Suriname é um país do norte da América do Sul, limitado pelo Oceano Atlântico, a leste pela França, ao sul pelo Brasil e ao oeste pela Guiana. Tem um pouco menos de 165.000 km² e é o menor país da América do Sul. Suriname tem uma população de aproximadamente 600.000 pessoas, a maioria dos quais vive na costa norte do país ou das arredores da capital e maior cidade, Paramaribo. Suriname é uma nação medianamente desenvolvida, com um índice de desenvolvimento humano, IDH, de 0,738, considerado elevado. Com uma renda per capita de $6.000, a expectativa média de vida ao nascimento é de 71 anos. Laos, oficialmente como República Popular do Laos, é um país do Sudeste Asiático, localizado na Indochina, limitado pelo norte da China, a leste pelo Vietnã, ao sul pelo Camboja, ao sul e oeste pela Tailândia e ao noroeste por Myanmar. Sua população é estimada em 6,5 milhões de habitantes em 2012. A história de Laos é traçada pelo reino de Lanchang, que existiu do século XIV ao século XVIII, quando era dividido em 3 reinos separados. Em 1893, formou-se um protetorado francês na região, constituído por reinos de Luang Prabang, Vietnã, Vientiane em português europeu, e Champazak, unindo a forma que é hoje conhecido como Laos. Ele rapidamente ganhou independência em 1945 após a ocupação japonesa, mas retornou ao domínio francês até que foi concedida sua autonomia em 1949. Laos se tornou independente de fato em 1953 com a monarquia constitucional governada pelo Sigavang. Após sua independência, uma longa guerra civil no país culminou com o fim da monarquia, quando o movimento comunista de Pathet Lao chegou ao poder em 1975. Liechtenstein é um minúsculo principado localizado no centro da Europa, encravado nos Alpes entre Suíça a leste e Suíça a oeste. Pouco mais de 39 mil habitantes moram em seus 164 km², segundo algumas estimativas. Desde o século XV, só faz divisa praticamente do mesmo território, comandado pela mesma família. A Casa de Liechtenstein se tornou independente do Sacro Império Romano Germânico quando foi desmembrado em 1806. Desde tempos imemorais, a língua falada no país é o alemão. Liechtenstein se diferencia da Alemanha, Áustria e Suíça por ser um microestado, sendo tido como um dos mais ricos do mundo. O país possui um forte centro financeiro em sua capital, Vaduz, outrora citado como paraíso fiscal. Atualmente não consta em listas de países não cooperantes com o sistema financeiro mundial. Burundi é um pequeno país da África encravando entre Ruanda a norte, Tanzânia a leste
e sul da República Democrática do Congo a oeste. Este país se encontra na nascente do rio Nilo. A cidade mais populosa do país é Bujumbura, capital de Burundi, que até 24 de dezembro de 2018, quando a saída do governo foi transferida para Gitega. Esse é entre os países mais pobres da África do mundo, tendo sido classificado em 2013 como o país com o 10º menor IDH do mundo.